motivos bizarros. Esse menino levou pra escola um relógio caseiro que fez pra mostrar pro professor. Mas assim que ele abriu a caixa, chamaram a polícia e ele foi preso. Isso porque confundiram um relógio com uma bomba. Outra menina não queria sair pro recreio e pra resolver, a professora chamou a polícia, que também não convenceu ela de sair. Aí ela foi algemada e colocada num camburão. Disseram pra essa menina que ela tava fedendo, então ela espirrou um pouco de perfume no pulso. A professora não gostou e chamou a diretora, que chamou a polícia e prendeu a menina por desobediência. Eu posso estar errada, mas a polícia não devia estar, sei lá, prendendo assaltante? Crianças que foram presas por motivos bizarros. Esse menino levou pra escola um relógio caseiro que fez pra mostrar pro professor. Mas assim que ele abriu a caixa, chamaram a polícia e ele foi preso. Isso porque confundiram um relógio com uma bomba. Outra menina não queria sair pro recreio e pra resolver, a professora chamou a polícia, que também não convenceu ela de sair. Aí ela foi algemada e colocada num camburão. Disseram pra essa menina que ela tava fedendo, então ela espirrou um pouco de perfume no pulso. A professora não gostou e chamou a diretora, que chamou a polícia e prendeu a menina por desobediência. Eu posso estar errada, mas a polícia não devia estar, sei lá, prendendo assaltante? Crianças que inventaram coisas incríveis. Rich Sahai, de 11 anos, estava mergulhando com seu pai, quando pensou que seria muito legal conseguir conversar com ele embaixo d'água. E quando ele foi pra casa, inventou o walkie-talkie, um dispositivo que permite que as pessoas conversem a 5 metros de distância, incluindo mergulhadores. E ele fez tanto sucesso que foi comprado por várias empresas. Aos 15 anos, o Chester Greenwood estava patinando no gelo e sentiu muito frio nas orelhas. Ele então pegou um arame e pediu pra sua avó colocar pele de castor dos dois lados. E assim ele inventou os protetores auriculares, usados até hoje. E o design foi precursor dos fones de ouvido. E por fim, o Hartman, de 13 anos, estava brincando com a sua irmã e percebeu que todas as velas que ela tinha tinham cheiros muito femininos. E assim, ele teve a ideia de criar velas com aromas como bacon, grama recém-cortada, terra e pólvora. E deu certo, que foi vendido por um bom dinheiro. Criaram a teia do Homem-Aranha na vida real. É sério! Pesquisadores da Universidade de Tufts estão trabalhando em uma tecnologia de lançamento de teia inspirada no Miranha. Os vídeos de testes de laboratório que eles divulgaram mostram um líquido saindo de uma agulha, solidificando, virando um fio e grudando nos objetos e levantando eles. Essas fibras vêm do bicho da seda, que são fervidos para conseguir tirar uma proteína específica. E essa seda líquida pode ser jogada de agulhas e quando é misturada com as coisas certas, se solidifica em contato com o ar. O que tá sendo 2024? Eu vou levar um inscrito pra CCXP comigo, mas tem um problema. Eu preciso ir de um jeito épico e decidi virar uma super heroína. Só que eu não faço ideia de qual seria o meu poder. Eu gerei uma imagem de como essa heroína seria, mas eu preciso que você me ajude a decidir qual seria o meu superpoder. Pensa em qual ele seria. Agora, tira um print dessa imagem que eu tô mostrando. Abre o gemini.google.com e manda essa imagem pra ele. E escreve: o superpoder dessa personagem é tal, tal, tal. Gere uma imagem de uma comic em que ela usa esse poder e posta o resultado que ele gerar no YouTube Shorts com as hashtags Google Gemini e Gilmafra CCXP 25. E quem tiver a ideia mais criativa vai ganhar 2 ingressos pra ir comigo na Comic Con Experience. Eu vou comentar em todos esses vídeos, hein? Crianças que quebraram coisas impagáveis. Quando um garoto chinês de 15 anos de idade estava visitando um templo egípcio com a família dele, ele viu uma obra de arte egípcia de mais de 3.500 anos em uma parede. Ele então resolveu entalhar o nome dele na obra de arte. Ele até conseguiu ir embora, mas alguns dias depois a internet já descobriu quem ele era. E fizeram a família dele pedir desculpas publicamente. Em 2016, a Disney fez uma réplica de vidro em miniatura do seu icônico castelo. Ela levou mais de 500 horas para ser feita e foi colocada em um museu. E um dia, quando 2 crianças estavam correndo pelo museu, elas bateram nele e destruíram o castelo. E o castelo custava $64 mil, 350 mil reais. Uma loja de brinquedos tinha uma escultura única em tamanho real de Teletubbies. Quando um garotinho entrou na loja, ele começou a brincar, correr e sem querer bateu na estátua, destruindo ela. E os pais tiveram que pagar $38 mil de indenização para a loja. Já agradeceu por não ser pai de nenhuma dessas crianças hoje? Você sabia que dá pra sentir cheiro à distância? E isso acontece porque o nosso cérebro é muito poderoso. Por exemplo, vê esses 2 vídeos. Tá. Você ouve gá ou tá? Você pode ter ouvido as 2 opções, porque o movimento da boca da pessoa influencia no que você vai escutar. Mesmo que o áudio seja o mesmo vale para cheiros. Sabe quando você consegue sentir o cheiro da comida só de vê-la saindo do forno? Só que o negócio fica ainda mais louco. Aparentemente dá pra sentir um cheiro ouvindo um áudio. Tipo quando você sente o frescor e o cheiro da chuva só de ouvir as gotas caindo, sabe? Comfort Boom tá trabalhando numa coisa que mostra como tudo isso funciona. Fiquem de olho nas redes da marca que já já vocês vão descobrir o que tá rolando. Se
você jogasse um pacote gigante de gelatina no oceano, você provavelmente acha que ele viraria uma gelatina gigante. Mas um pacotinho de gelatina só consegue se misturar com 2 copos de água. E o oceano tem aproximadamente 1 sextilhão de litros. Por isso, seu pacotinho de gelatina teria que ter 965 quilômetros de altura para transformar o mar em gelatina. E mesmo que você conseguisse jogar tudo isso no oceano, para misturar você precisaria de uma colher com metade do tamanho da Lua. Desenhos que foram banidos em outros países. Os Simpsons foi banido na Venezuela por ser considerado muito adulto. E eles substituíram o desenho por SOS Malibu, que é bem mais adulto. Pokémon foi banido na Arábia Saudita porque, de acordo com eles, o desenho promovia apostas, por causa do jogo de cartas. Ursinho Pooh é banido na China, porque em 2013 surgiu uma foto que comparava o presidente Xi Jinping com o Ursinho Pooh e o post viralizou. A Peppa Pig também é banida na China porque, de acordo com eles, incentiva o comportamento de gangues. E eles consideram o desenho uma ameaça para a sociedade. Um episódio de Peppa Pig também foi banido na Austrália, porque ele dizia que as aranhas eram inofensivas. E a gente sabe muito bem que para a Austrália isso não é verdade. O episódio de Bob Esponja foi banido em 120 países, incluindo o Brasil. Ele se chama Crustáceo de Meia-Idade. E ele mostra o Patrick, Bob Esponja e seu siriguejo fazendo uma caça às calcinhas. E por fim, The Big Bang Theory foi banido na China porque eles não queriam que nerds perdedores fossem vistos como pessoas legais. Desenhos de crianças que descobriram coisas incríveis. Um dia, um menino de 10 anos chamado Ryan Cook estava na sala de aula, quando percebeu que um homem tinha invadido a escola. Só que nenhum funcionário nem professor percebeu. Quando a polícia ouviu a história, pediram pro Ryan fazer um desenho desse homem. E o que ele fez foi isso aqui. Só que de algum jeito isso foi suficiente pra polícia conseguir prender o homem. Aqui no Brasil, um menininho estava brincando no quintal quando viu um inseto com uma cor brilhante e resolveu desenhar esse bicho para mostrar para os pais. Só que quando as pessoas da internet viram o desenho, chamaram cientistas para ir até o local. E eles identificaram que aquela era uma espécie desconhecida. E o desenho dele simplesmente descobriu uma nova espécie de animal. Em Breaking Bad, nessa cena em que o Walter White tá tentando convencer o Jesse de que ele não envenenou o Brock, o Bryan Cranston não tava atuando. Admit it! Admit what you did! Admit it! I did not do this! Isso porque, na época, ele não sabia que ele era culpado de ter envenenado o menino. Então ele tentando se defender e falar pro Jesse que ele não era culpado, era só o que o ator acreditava na época. Nessa cena de Breaking Bad, em que o Walter White joga uma pizza pra cima e ela cai no teto da casa, isso não tava no roteiro. A gente consegue até ver a cara dele meio surpreso quando isso acontece. Mas eles acharam um resultado tão legal que resolveram deixar na versão final da série. Nessa cena em que o Walter e o Jesse estão brigando, o roteiro falava pro Jesse responder "Desculpa, Sr. White". Mas ao invés disso, o Jesse improvisou essa fala aqui. Because you didn't follow my instructions! Oh, well, Heil Hitler, bitch! Momentos antes de gravar o último episódio de Breaking Bad, ladrões invadiram o carro do ator Bryan Cranston e roubaram o roteiro do último episódio. Por isso, eles ficaram com medo de o último episódio ser vazado e precisaram pensar em um outro final do zero pra série. E até hoje ninguém sabe qual era esse final original. Em Valente, quando a Merida vai falar com a bruxa, a gente consegue ver vários objetos que ela esculpiu. Dentro desses objetos tem o carro do Pizza Truck que aparece em simplesmente todos os filmes da Pixar. Nessa mesma cena, a gente também vê uma madeira com o Sullivan de Monstros S.A. esculpido. Em Big Hero 6, quando essa estátua é destruída, você percebeu quem tava nela? É uma estátua do Hans, de Frozen. E essa não é a única aparição dele em Big Hero 6. Na estação de polícia de San Francisco, ele aparece em um cartaz. Será que ele é procurado? No começo de Pequena Sereia, o Tritão passa por essa multidão. E dentre elas tem algumas pessoas que a gente conhece. Dá pra ver o Mickey, o Pato Donald e o Pateta na plateia. Além de um personagem que não é da Disney, o Kermit, o sapo. Em Wall-E, na cena em que o Wall-E vai pra casa dele pela primeira vez, entre 2 pinos de boliche, a gente consegue ver o dinossauro de Toy Story. Como que ele sobreviveu todo esse tempo? Na cena de abertura de Corcunda de Notre Dame, a gente consegue ver não só a Bela de A Bela e a Fera caminhando, como também uma pessoa que tá vendendo o tapete do Aladdin. Em outra cena, dá pra gente ver o Pumba de Timão e Pumba como gárgula de um prédio. Em Os Incríveis 2, nessa cena aqui em que a Helena tá num hotel morando sozinha, a gente consegue ver um quadro acima da cama dela, e esse quadro representa a vida dela. A família é representada de um lado e ela do outro, mostrando que eles estão separados, mas eles não estão 100% separados, porque tem uma linha que tá juntando eles. Em Wall-E, quando a Eva desliga, o Wall-E tá segurando um guarda-chuva em cima da cabeça dela. Quando esse guarda-chuva quebra, se você diminuir a velocidade do filme e der um zoom, a gente consegue ver a bateria dele indo de baixa pra 100% carregada. O raio por um segundo carregou o Wall-E. Em Ratatouille, no final do filme, a gente consegue ver que o Anton ganhou um pouquinho de peso. Olha uma comparação lado a lado. Isso demonstra que ele encontrou finalmente um chefe que realmente impressionava ele. Isso porque ele diz no começo do filme que se ele não ama a comida que ele tá comendo, ele não engole essa comida. I don't like food, I love it. If I don't love it, I don't
swallow. Em Viva a Vida é uma Festa, a gente vê essa caveira aqui que parece muito com o Skrillex. Dá uma olhada na camiseta dele, te lembra alguma coisa? É a mesma camiseta que o Sid tava usando no primeiro filme de Toy Story. Lobo de Wall Street, o personagem da Margot Robbie originalmente não incluía uma cena nua. Ela, na verdade, tinha uma cláusula que não permitia que isso acontecesse. O diretor queria que ela usasse um roupão no primeiro encontro dela com o Leonardo, mas a Margot Robbie insistiu em fazer essa cena nua. Ela disse que isso faria muito mais sentido com a personagem, já que a Naomi via o corpo dela como uma moeda de troca, pra conseguir a riqueza do Jordan. A Margot Robbie disse que a cena em que ela tá na cama com o Leonardo machucou muito pra fazer, porque eles estavam rodeados de dinheiro e as notas eram extremamente afiadas e ficavam cortando a pele deles. Quando o Leonardo DiCaprio ouviu isso, ele disse que as notas machucavam sim, mas que ele praticamente não percebeu porque ele tava na cama com a Margot Robbie. A cena em que o Leonardo e o Matthew estão almoçando é pra acontecer numa sala do World Trade Center que não existe mais, porque ela foi destruída no 11 de setembro.